caros alunos, vamos começar agora a nossa live ao vivo da disciplina de projeto arquitetônico. Eu sou a professora Jéssica, coordenadora do seu curso. Então, aqui minha apresentação, eu sou graduada em Arquitetura e Urbanismo desde 2011, tenho pós-graduação em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e pós-graduação em Psicopedagogia Institucional. Sou docente do curso de Arquitetura e Urbanismo desde 2019 pela Unifatesc e coordenadora de Arquitetura e Urbanismo Presencial desde 2021 e também 2021 dos cursos EAD de Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores e Design de Moda. E tenho experiência na área de Arquitetura e Urbanismo na parte de execução de projetos de arquitetura e interiores. Agora eu vou questionar você, fazer algumas perguntas. O que é projeto arquitetônico? O que você entende por projeto arquitetônico? Qual é a necessidade de um projeto arquitetônico? E quais as etapas de um projeto arquitetônico? Tudo isso vocês vão ver agora na nossa live ao vivo. E o que vai contemplar um projeto arquitetônico? Então, dentro das nossas unidades, nós temos a introdução ao projeto arquitetônico, na unidade 2, o programa arquitetônico, na unidade 3, estudos e referências de apresentação, e, por fim, na unidade 4, o desenvolvimento de um projeto. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é projeto arquitetônico. Ele pode corresponder a um projeto de arquitetura que contemple um conjunto de peças que vão ser representadas graficamente, com detalhes de uma edificação, seja ela uma residência, um comércio, uma indústria. Então, independente da tipologia desse projeto, nós temos o projeto arquitetônico. Então, o que é, basicamente, conceito e partido que vocês vão ver ao longo do curso de vocês? A definição. Então, aqui como um exemplo no estudo de caso, base de um projeto é você transmitir as suas intenções. Qual é a real necessidade desse projeto arquitetônico? Qual que é a sensação que você quer transmitir para o seu cliente? Né? Então, aqui no caso, o conceito desse projeto é 2 itens. A ventilação e a iluminação. E como que eu consigo fazer isso? Como que eu vou resolver esses problemas? Então, a gente também vai buscar trabalhar dentro desse estudo de caso a integração entre os espaços externos e internos. Então, dentro desse meu projeto arquitetônico, o conceito principal é transmitir a intenção. Então, em transmitir a intenção dessa ventilação, da iluminação e da integração entre os espaços. Como que eu vou resolver isso? O meu partido, ele é a resolução desse conceito. Então, quando eu tenho partido, eu vou resolver os meus problemas, tá? A resolução desse conceito. Como que eu resolvo a ventilação, né? Como que eu resolvo a iluminação? Através de planos envidraçados. Então, nesse projeto aqui, a gente tem esses grandes planos envidraçados, né? Que vai resolver tanto a ventilação, a entrada e saída do ar, tá? E a iluminação, então, entrada dos raios solares dentro desse espaço. E grandes aberturas vão permitir essa integração do espaço interno com o espaço externo. Então, veja que a gente resolveu a item do conceito aqui. Então, qual que era o meu conceito? A iluminação, a ventilação e a integração. Como que eu resolvi? Através do meu partido, através desses planos envidraçados, tanto para integrar os espaços, como para ventilar e como para iluminar. E definindo o que é conceito. Conceito é a ideia. O partido são as técnicas. Então, sempre pensar, o conceito é a transmissão desse pensamento, a transmissão da ideia, da intenção que eu quero causar. E já o partido são as técnicas que eu vou trabalhar para resolver esse problema através do conceito. Então, sempre pensar nesse sentido. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho que um conceito da ventilação, da iluminação, da integração dos espaços, como resolver planos de vidro, né, paredes, portas, que vão te permitir essa abertura, essa iluminação. Então, aqui no caso, a gente vai trabalhar nessa primeira unidade o conceito arquitetônico de uma residência unifamiliar. Uma residência unifamiliar é para apenas uma única família, tá? Qual que são os objetos de estudo? Nós vamos trabalhar a concepção, as análises, a definição, a representação, né, desse projeto arquitetônico. Então, aqui no caso, nós vamos trabalhar um estudo de caso da Casa Cumaru, do Rafa Arquitetura. É uma casa com bastante vidros, trabalha a iluminação, também nesses planos de vidros aqui, que
que permitem essa iluminação. É uma casa em residência em L, né? Então vocês vão ver que ela é toda voltada para essa área da piscina. Trabalhado bastante a questão da topografia, os volumes, então vocês vão observar dentro do plano de massas, dentro desse projeto. É uma casa bem contemporânea, usando a madeira, o vidro, o aço, o concreto, grandes vãos e principalmente a iluminação. Então vamos conhecer um pouquinho mais dessa residência. Então, dentro do projeto arquitetônico, nós temos alguns elementos principais: a planta baixa, a fachada, a implantação e cobertura, os cortes, a planta de situação e o carimbo. A planta baixa é uma representação gráfica. Imaginar que nós estamos passando um plano de seção de corte horizontal a 1,30 m até 1,50 m dentro dessa edificação ou qualquer outra tipologia arquitetônica. E eu faço essa seção no plano horizontal e uma vista de topo desse espaço, tá? Então, o que você vai ver? Essa representação gráfica 2D, né, bidimensional desse ambiente, paralela ao piso, tá? Então, a 1,30 a 1,50 mais ou menos, e sempre em escala, seja ela escala gráfica ou escala de 1:20, 1:50, 1:70. A fachada é uma representação gráfica em 2D de uma elevação frontal. Então, eu estou vendo esse ambiente de vista de frente, tá? Analisando ela. A implantação e cobertura, essa representação gráfica também em 2D, de vista do topo, nós vamos olhar um pouquinho mais. Os cortes também é uma representação gráfica em 2D, de um plano vertical, do que você está olhando dentro dessa edificação, por exemplo, na face interna. A planta de situação é uma representação esquemática para situar em relação ao entorno. E o carimbo tem que conter todas as informações do projeto e do responsável técnico por esse projeto. Então, aqui no caso, nós temos aqui a planta baixa do pavimento térreo, então, elementos que têm que ser importantes, né, ser salientados. A representação de paredes, né, essas paredes possuem o traço achurado mais escuro, tá? Então, o que é parede? O que é abertura? São elementos muito importantes que a gente tem que ver dentro do projeto. Pontos hidráulicos, né, numa planta baixa. Então, aqui nós temos a planta do térreo e a planta do pavimento superior, conforme o tipo da edificação. Os móveis, que são muito importantes na planta de layout, nessa planta baixa, dividido por cômodos. Aqui tem a legenda, né, conforme número, a gente tem qual é o ambiente. Aqui, escada, outro ponto. Acessos, né? Então, vocês podem observar que a gente tem os acessos principais, os acessos secundários, que é muito importante estar trabalhando. Como que é essas aberturas? Então, aqui as portas, aqui a gente tem vidro, né? O plano de vidro aqui, que é muito importante. Como eu falei para vocês, essa casa ela é toda voltada para a piscina. Na planta do pavimento superior, o que você está vendo de mezanino, o que não é mezanino, né? Os acessos também. Aqui acaba vendo a cobertura, né? Do telhado do piso do térreo. E a planta do subsolo, então como que é o acesso dessa garagem, como que vai ser feito, e qual nível e a escala gráfica, tá? São pontos muito importantes para estar apresentado. Que todos têm a escala gráfica, todos têm o norte, nunca esquecer de representar o norte, né? Seja ele o norte verdadeiro ou o norte geográfico, né? Então vocês podem ver que o norte também está aqui, dentro dessa planta baixa. A indicação de acessos, como eu comentei para vocês, a legenda desses ambientes, são itens que sempre tem que estar para facilitar, seja ela colocada dentro do ambiente, ou seja uma legenda pronumérica, igual como está aqui nesse exemplo. O que mais que a gente pode falar? A área de verde, o que era verde, o que não é, né? Essa área permeável ou não. Então, não esquecer desses detalhes dentro da planta baixa. Aí nós temos aqui a planta de implantação e cobertura. O que precisa conter? Qual que é o tipo de caimento, né? Por onde está a cobertura? Que tipo de cobertura que ela é feita? Quais que são os acessos? Então, a planta de implantação e cobertura vai representar quais que são os níveis, né? Qual telhado está mais alto, qual que telhado está mais baixo. Aqui, como eu falei para vocês, o caimento, então a direção que a água vai cair nesse sentido, né? Aqui o sentido da água, então é importante mostrar até para a gente entender qual que é o tipo de cobertura. Então, se aqui como que é o acesso do subsolo, tá? Pontos principais, então como eu falei para vocês, o acesso, aqui o passeio da via, né? Como que vai acontecer nesse sentido também.
o que é calha, o que é rufo, a questão do entorno ali em relação ao lote. A implantação, ela só é marcada o terreno em si da edificação. E também não esquecer o norte e a escala gráfica. São 2 pontos, seja ela escala gráfica ou escala técnica, né? De 1 para 20, 1 para 50, 1 para 500, 1 para 200, independente da escala. Aí nós temos a elevação. A elevação, então, é a vista frontal, a vista lateral direita, esquerda, posterior dessa edificação. É mais um conhecimento de como que vai ficar a questão de volumes, né? Se o volume vem para frente, se ele vai para trás, a questão de alturas. Na elevação, nós não colocamos medidas, apenas colocamos também a escala, né? No caso aqui, a escala gráfica, que também é colocado nessa representação. Então, eu consigo ver a questão de alturas, esse volume que vocês vão ver depois numa perspectiva, no estudo de massa, como que esses volumes se sobressaem, como que eu vou conseguir identificar esse volume sobressalente devido à textura, né, à espessura das linhas. E aqui foi trabalhado as cores. Então, em relação ao meu terreno, também como que é trabalhado, né, vocês podem ver essa questão do terreno aqui, como que é trabalhado o nível do terreno dentro do espaço, né, como que é todo esse recorte da topografia no terreno. E o programa de necessidades é um ponto chave de um projeto arquitetônico. Como que eu vou definir esse projeto arquitetônico? É uma compreensão da exigência, do desejo, das necessidades que teu cliente quer, né, ou teu público-alvo. Mas é importante você, como arquiteto, sempre pensar e mostrar para o seu cliente a real necessidade funcional desse projeto. Né? E não esquecer, lógico, a estética, mas a funcionalidade desse projeto é muito importante, né? No caso do projeto arquitetônico. Então, no caso que a gente está vendo, a residência unifamiliar é o centro desse programa de necessidades. Tem que pensar qual que é a função, qual que é o uso, seja ele qualquer outro projeto, um comércio, por exemplo, uma escola, né, uma biblioteca. Então, no caso de uma residência familiar, o foco, né, a função principal é a moradia, o residir desse espaço. Quais que são os ambientes? Então, eu vou ter 1, 2, 3 quartos, eu vou ter uma suíte, eu vou ter um banheiro social, vou ter uma sala, uma cozinha. Então, quais ambientes que são necessários através das exigências e dos desejos do seu cliente? O que precisa desse espaço? E dimensionamento. Qual que é o dimensionamento mínimo? Eu preciso ter uma cama king, vou ter uma cama king size, né? Eu vou ter um quarto de criança. Então, qual que é o dimensionamento? O que vai conter dentro desse espaço é muito importante. Às vezes, o teu cliente já tem os móveis, ele quer fazer uma residência nova, ou não, vai ser uma reforma. Então, sempre pensar no contexto desse projeto, desse programa de necessidades. E quais que são exigências? Exigência econômica. Meu cliente tem um valor X para investir nessa residência. Ou não, funcional e estética. Ele quer uma plástica mais contemporânea, ou ele quer pensar um pouquinho mais voltado para o setor, uma aparência mais clássica, um estilo mais moderno. Então, dependendo da relação funcional e estética que seu cliente quer, não é você fazer aquele projeto somente pensando na estética e esquecendo o financeiro para o seu cliente. Então, aqui eu trago para vocês uma frase. Programa de necessidades é um resumo qualitativo e quantitativo das necessidades e condições limitantes que precisam ser satisfeitas na solução de uma necessidade do abrigo específico. Ou seja, você tem que levantar dentro do programa de necessidades o que é qualitativo em relação à qualidade e quantitativo em relação à quantidade do seu cliente. Então, você vai pôr na balança, né, a questão funcional, né, de qualidade, e a função de quantitativo dentro desse ambiente. E quais que são as necessidades, algumas condições limitantes, né? O que vai te limitar? Meu terreno, meu cliente quer uma edificação de 500 metros quadrados, mas eu não consigo, através do Código de Obras, permitir isso ao meu cliente, esses 500 metros quadrados. Então, você vai colocar nessa balança, né, essas condições limitantes do projeto, que vão ser satisfeitas, sim, até porque o cliente está procurando um profissional arquiteto para poder resolver esse problema dele, e sem esquecer em relação a essa necessidade, que no caso é a moradia, o residir. Então, as condicionantes do anteprojeto, né? O anteprojeto é a etapa que vai anteceder o projeto final. Quais que são as condicionantes? Então, as dimensões, qual que é a largura, qual que é a profundidade desse meu terreno,
Qual que é o formato desse meu terreno? Ah, não, ele é quadrado, ele é retangular, né? Ele é em cunha. Qual que é a localização? Se é um terreno de meio de quadra, se é um terreno de esquina. Qual que é a topografia? Ele tem um desnível bem grande, começa no 0 e depois vai nos 5 metros, né? Qual que é a insolação? Como que vai ser o estudo dessa insolação dentro do terreno, né? Que nós já vamos ver um exemplo. O entorno tem alguma influência? Ah, são ruas de muito tráfego, um acesso muito longe do centro, tá? E quais são os acessos? Ah, o acesso vai ser pela direita, tem acesso às duas ruas, então vai depender bastante dentro do projeto. E legislações, nós temos duas legislações muito importantes, a da Prefeitura Municipal, através do Código de Obras, e o condomínio, às vezes o condomínio tem uma outra legislação, né, que vai te permitir ou vai te restringir muitas coisas dentro do projeto. E a insolação, que é os fatores determinantes para o conforto ambiental dentro dessa residência. Então, as condicionantes, né, de insolação. Então, aqui no caso, continuamos sobre a casa Cumaru, foi trabalhado dentro do terreno, antes de fazer qualquer estudo de volumetria, foi verificado a relação, né, da insolação, qual que é o caminho do sol. Então, o sol nasce aqui a leste, ao meio-dia ele está a pino, né, aqui, e vai trabalhando aqui em relação ao inverno, tá? Então, foi trabalhado aqui no inverno, tá? Eu vou até mudar a cor aqui, fazer azulzinho aqui. Então, no inverno, que é esse tracejado aqui, né? O sol acaba ficando mais baixo. Então, foi trabalhado a relação de como aconteceria esse posicionamento, né, do sol. Então, o sol nasce a leste, ao meio-dia está aqui, o inverno ele vai se pôr ali a oeste. Já pensando na questão do verão, perdão, né, aqui onde eu estou ao vivo com vocês, em Paranavaí é muito quente, então a gente também tem que pensar em relação às áreas envidraçadas, né? Então, o sol nasce a leste, ao meio-dia ele está a pino e chega a oeste, mais ou menos 90 graus. Então, no caso desse projeto, a gente tem ali o estudo dos ventos predominantes, que os ventos vêm a oeste, vai até leste, então é muito importante você posicionar a abertura, se você quer uma residência mais fresca durante o verão, então é importante você posicionar para que tenha ventilação cruzada. Então, você faz esse estudo conforme as condicionantes do terreno e a insolação, os ventos predominantes, cada região ela tem uma particularidade. Foi locado um primeiro bloco dentro desse projeto, vocês podem observar que a gente tem um desnível bem grande dentro dele, acesso principal por aqui, e foi colocado dentro do eixo horizontal esse volume mais quadradão. Depois foi trabalhado um corte no terreno, né, para ter o acesso ao subsolo, então aqui é o acesso principal, daquela garagem que nós vimos na planta do subsolo, então o acesso ao térreo, né, através do subsolo. E também foi colocado dentro das condicionantes o sol, né, a luz do sol da manhã, como eu falei para vocês, o vento predominante, né, então fazer o caminho do vento em relação à circulação, e como aqui o sol é mais forte, então concentrou a região da garagem, e o sol da manhã vai pegar toda desse facho envidraçado aqui dentro do projeto, tá? E é claro, a circulação do ar. Então, foi feita uma quebra desse volume, né, dentro dos quartos secundários, também pensando na questão da insolação e dos ventos predominantes. Então, continuando aqui o acesso por aqui, o acesso em relação ao desnível desse terreno. Foi trabalhado a volumetria, foi brincou com cheios e vazios. E dentro da insolação também no estudo da planta baixa, né, como que foi feita essas condicionantes, né? Então, seguindo em relação ao verão, no verão a gente tem o sol da tarde, então como que é a entrada desses raios solares? Então, aqui a gente tem uma abertura, né, então essa abertura vai proporcionar também o sol, deixa eu apagar aqui, vai proporcionar ao acesso ao sol, tá? Então, o sol da manhã permite também a entrada aqui, então vou falar primeiro do sol da tarde, então temos essas aberturas aqui, são aberturas que não têm grande impacto, né? Até que se você for observar, a entrada do sol da tarde está na escada, né, aqui no corredor dos quartos, não acaba pegando em si nos quartos, né?
Então, aqui também o sol do meio-dia acaba dentro do banheiro, um pouquinho dentro desse quarto. Agora eu vou falar um pouquinho do sol da manhã, dentro desse ambiente, que é o mais importante dentro de uma residência. Normalmente a gente localiza os dormitórios, cozinha, para pegar esse sol da manhã. Então, aqui o sol da manhã nós vamos ter na cozinha, né, nesse espaço aqui do espaço gourmet, junto com a churrasqueira, que é uma área de permanência bem grande das pessoas. Pega um pouquinho do sol da manhã aqui, nos banheiros, nesse quarto, então trabalha aqui também no banheiro, um pouquinho do sol da manhã. Então, é feito um estudo. Hoje a gente tem softwares para poder fazer esse estudo da insolação, como que é a quantidade, né, o ângulo que esse sol vai entrar dentro dos ambientes, então, através do estudo de softwares. Já no inverno, nós temos bastante a entrada do sol bem mais no período da manhã, então o sol da manhã ele acaba pegando toda essa região desse espaço gourmet, mais da cozinha, da área de serviço, né, que é o sol mais amarelinho aqui, tá? Então, dentro do banheiro, no quarto, pega todo o sol aqui mais voltado para o meio-dia, né? Dentro desse ambiente, aqui também no banheiro, nesse espaço do closet aqui. Então, é importante pensar, principalmente em questão da insolação, na piscina, né? Então, você vai alocar a piscina preferencialmente, você vai pegar o sol da manhã, um pouquinho do sol da tarde, que é onde as pessoas gostam, até para a água ficar mais quentinha no inverno, né? Se não tem aquecedor, por exemplo. Então, é importante sempre localizar, ou às vezes você acaba não fazendo esse estudo e coloca a piscina numa área que é totalmente sombra, então ninguém vai acabar usando essa piscina, mesmo nos espaços de muito calor. Então, aqui do sol da tarde, do sol do inverno, então um pouquinho menos quente do que no verão, mas também acaba pegando dentro desses espaços aqui que não são tão de fluxo muito grande de pessoas, de permanência, né? O fluxo é de entrada e saída, que nem no caso da escada, no banheiro, nos corredores, tá? Aqui no planta superior, né? Então, a gente continuando no verão, vai entrar todo o sol da manhã na sala, nesse escritório, né? Nesse home office, e aqui também na sala. Então, pegando um pouquinho do sol da manhã, o sol da tarde acaba nem quase pegando dentro desse ambiente no verão. Aqui no sol do inverno, então pega toda a parte da manhã também nesses espaços, então acaba dando um pouquinho na parte do inverno, pegando um pouquinho o sol da tarde, e mais aqui nessa parede, né, nessa face, pega bastante o sol, mas é uma parede reta, cega. Também não esquecer do norte e da escala gráfica. Tá? Agora, as condicionantes em relação aos ventos. Então, totalmente o estudo, então, dessas áreas do fluxo, né? Aqui no térreo, vocês podem ver, então, tem bastante circulação desses ventos de verão não, do vento. Então, ele cruza bastante os espaços, né? Tem esse pensamento nas áreas de circulação, de trabalhando, né? Então, ser uma residência mais fresca. Então, a entrada vem uma ventilação mais cruzada. A mesma coisa no pavimento superior. Então, com essas aberturas permitem deve ser seguida devido a essas normas técnicas. As plantas, os cortes, as fachadas, as perspectivas fazem parte do projeto arquitetônico. Então, eu comecei perguntando para vocês, né, o que compõe um projeto arquitetônico? O que compõe? Plantas, cortes, fachadas, perspectivas, né, elevações, plantas de cobertura, esquemas gráficos, eles são facilitadores e são componentes técnicos dentro de um projeto arquitetônico, tá? O que é importante? Importante é uma representação técnica, uma representação gráfica, uma comunicação, uma forma de que as pessoas que vão estar envolvidas, seja eles marceneiros, engenheiros eletricistas, engenheiros civis, eles vão
entender, vão compreender, vão fazer essa leitura para que esse projeto seja executado, tá? Então, o projeto arquitetônico é uma forma de representação gráfica de toda essa desenvolvida, vai ser reformada, que vai ser concebida, tá bom? Até mais, espero vocês para tirar mais dúvidas.